Pé. Com a sua mão direita levantada, repita comigo: levanta-se Deus, a bem-aventurada Virgem Maria e a São Miguel Arcanjo e a todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fuge da sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repita comigo: eis a cruz de Cristo. Fugi todas as potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora você pode se sentar. E se sentando, antes de me apresentar, eu gostaria que você pudesse pegar a sua palavra lá em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. No Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Quem não achou, pede ajuda do irmão. Quem achou, diz amém. No Evangelho de São Mateus, capítulo 25, lá no versículo 14, parábola dos talentos. Amém? Todos já acharam? Então, antes de começar a palavra, deixa eu me apresentar. É com muita alegria, de estar aqui nesse grupo de jovem abençoado, jovem sarado, porque é uma bênção. Eu sei que ser jovem é um desafio. Ser jovem não é fácil nessa sociedade. É muito perseguição, é muita luta. Mas Deus quer cada jovem sarado. Por quê? Porque a partir do momento que cada um de nós, jovens, sarados, deixar Deus sarar mesmo cada um de nós. Porque enquanto eu estava orando, o Senhor falava: sarado não significa que você está totalmente sarado. Significa que você vai sarando, porque há muita machucadura em cada um de nós, e que precisa cada um de nós ser sarado. A cada machucado, a cada ferida, principalmente nós que temos pais, principalmente nós que temos família, uma palavra que alguma pessoa falou e acabou machucando cada um de nós. Então, ser jovem sarado é exatamente se permitir Deus sarar toda a machucadura que Ele precisa sarar em cada um de nós. Então, meu nome é Diogo, mas sou conhecido como Gutierre. Eu faço parte do grupo de oração Nossa Senhora das Flores, da paróquia Nossa Senhora das Flores, lá na divisa de Mauá, Jardim Santo André, bem divisa com Mauá. Você vê a região que eu vim para chegar aqui. E dentro do grupo de oração Nossa Senhora das Flores, Deus suscitou esse chamado, esse bem precioso a mim, que para mim servir a Deus é uma honra. É uma honra servir a Deus, é uma alegria, principalmente quando Deus convida você para estar nas missões. Eu fico feliz quando Deus me convida para as missões, como também eu gosto quando Deus me convida para também estar tendo uma experiência também. Porque Deus, quando Ele me fez este chamado,
É como eu estava falando, eu estava totalmente machucado, ferido. Há muitas feridas ainda que precisam ser saradas em mim. Mas Deus me escolheu para estar aqui hoje essa noite, para trazer a palavra para vocês. Eu tenho 33 anos, faço parte do grupo de oração Nossa Senhora das Flores já em média de 10 anos. Sou solteiro. E solteiro não porque eu queria não estar solteiro, mas Deus quis que eu ficasse solteiro. E eu não entendi por quê. Primeiro que ele falava assim: você precisa se curar mais. Eu não vou te confiar você é uma mulher, porque senão você vai acabar com a vida dela. E realmente eu olhando para minha vida, caramba, eu ia acabar mesmo. Mas sabe o que é interessante? Deus sabia que eu ia ter uma missão. Qual é a missão? Depois de uns 7 anos mais ou menos, minha mãe ia perder suas visões por causa de uma situação de glaucoma. E Deus queria que eu cuidasse dela. Olha que lindo isso. Olha que missão que Deus me deu, de cuidar da minha mãe, deficiente visual. Porque o meu pai não daria conta. Meu pai é uma pessoa rude, é impaciente, é uma pessoa com muita dificuldade de se dar com as pessoas. Então ele não cuidaria tão bem dela. Então Deus quis que isso acontecesse, para que através desse mal ele pudesse tirar um bem, que eu pudesse estar cuidando dela. Deus já fez promessa que vai curar as vistas dela, e eu creio. Mas enquanto ele não cura, a minha missão é cuidar. E por que eu estou falando isso hoje? Porque o tema proposto para essa noite: fidelidade na pequena semente, santidade é compromisso. E quando eu estava orando, pedindo ao Espírito Santo para trazer a palavra a cada um de vocês hoje, o Espírito Santo falava muito forte no meu coração da parábola dos talentos. Vamos lá ler, para que nós possamos já entrar naquilo que o Senhor quer falar. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu-se servo e lhe confiou seus bens. Um deu 5 talentos, ao outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, que o recebeu 5 talentos, negociou com ele e fez produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outro 2. Mas o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhe contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. E o Senhor disse-lhe: confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. E disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito vezes. Regozija-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui os 2 outros que eu lucrei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vê regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. E o Senhor disse-lhe: sabia que és um homem duro, que colhe onde não semeaste, recolhe onde não espalhaste? Por isso tive medo, e fui esconder o teu talento na terra. Eis aqui, toma o que eu te pertence. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colhe onde não semeia, o que recolhe onde não espalhei? Devia, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai este talento
Dai ao que tem 10, será dado o que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. Eis aí o servo inútil, jogai nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dente. E são para nós palavras da salvação. Como você pode perceber, o Senhor, quem é esse Senhor? Quando o Senhor vai falar uma parábola, ele usava a linguagem mais simples para que as pessoas pudessem entender. Ele pegava uma situação que estava acontecendo naquele momento e contava uma história, para que as pessoas pudessem pensar e refletir. O que ele está querendo dizer com isso, hein? O que ele está querendo dizer? O que tinha 5, esse 5 multiplicou mais 5, e aí o que tinha 2 multiplicou mais 2, e o que tinha 1, ele enterrou. Aí eu conversando com o Espírito Santo, falando com o Senhor, o que seria, quer dizer hoje para cada um de nós hoje? Isso. Olha, o significado de 5 é graça. E graça santificante. O que significa isso? Que Deus quer que nós fazemos tarefa a mais. O que recebeu 2 é compromisso e acordo. Mas o que recebeu 1 é uma pessoa que, olha, que ela não se sentiu capaz de exercer a tarefa, e o que ela fez? Se escondeu. Agora trazendo aqui para a nossa realidade, se Deus confiou uma semente a cada um, o que é uma semente? A semente ela precisa germinar para dar fruto, certo? Mas Deus quer cada um de nós sendo essa semente, para que aonde que eu e você estiver, nós possamos dar frutos. Porque o que Deus quer de cada um de nós é que aonde nós estamos, sejamos testemunho. Sejamos testemunho na nossa faculdade, sejamos testemunho no nosso trabalho, e sejamos testemunho principalmente na nossa família. Por que eu falo isso para você? Porque muitas vezes na nossa família, muitos de nós acabam relaxando e não acaba sendo fiel lá no meio da família. Então o que o Senhor quer falar para cada um de nós, como o tema proposto para essa noite, é fidelidade nas pequenas coisas. A palavra fé, fidelidade, ela tem um significado no hebraico chamado emuná, que significa ser de sólido, permanecer e ser firme. Então se Deus te confiou uma missão, seja ela qual for, você seja sólido, permaneça e seja firme. Você não seja igual esse rapaz aqui que tinha um talento e por não saber desenvolver esse talento, acabou enterrando o seu talento. Porque se esse homem confiasse no seu Senhor, se ele confiasse no Senhor que deu o talento para ele, ele ia desenvolver outro talento. Então Deus confiou a cada um de nós um talento, que é exatamente o que? A gente tem que ser fiel no pouco, para que Deus possa confiar muito mais. Vamos dar exemplo. Você consegue um emprego, eu estudei tanto para conseguir essa vaga de emprego com esse salário, mas de graças a Deus, porque talvez esse salário que você está ganhando é o que Deus está permitindo, que você, confiando você esse serviço, para que você seja fiel nele. Porque olha, pensa você, eu sempre pensei assim, que aonde Deus nos coloca é para dar testemunho dele, até no trabalho. E aí o que acontece? Quando Deus quer dar algo a mais, o que ele faz?
ele permite que o nosso patrão pegue no nosso pé. Ele faz com que o nosso patrão, olha, faça daquele jeito mesmo. E aí você fala, nossa, esse patrão está me perseguindo. Não, não é que ele está te perseguindo, é que ele viu que você é um bom rapaz, uma boa mulher, e ele está querendo que você faça esse serviço para ele te confiar outro cargo maior. Sabe por quê? Porque você ser gerente de uma empresa, quem é gerente sabe como que é, não é fácil sofrer tanta pressão, certo? Não é fácil. Então você começa a sofrer pressão agora, para que na hora que você receber esse talento, esse cargo, você vai saber se dar com a situação. Então Deus, quando confia algo para mim e para você, é para que a gente seja firme, sólido, permaneça nessas pequenas coisas. Eu vou pegar um exemplo. Tem muitas pessoas que acabam desanimando quando o seu grupo de jovem, o grupo de oração é vazio, só tem 5 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas. Eu já vivi isso e eu sei como que é. Quando eu comecei no meu grupo de oração, meu coordenador só tinha 3, 4 pessoas. Depois que foi crescendo, depois quando foi ver, a igreja estava lotando de gente. Mas por quê? Porque o meu coordenador, ele entendeu que tinha que ser fiel nesse povo. A gente quer coisa grande, a gente quer coisa maior nas nossas vidas, mas a gente não consegue nem ser fiel nas pequenas coisas de Deus. Você vê, Nossa Senhora nos pede para rezar um terço, a gente não é nem fiel na reza de um terço. Eu vou rezar um rosário, mas acaba nem sendo fiel no rosário. Acaba não sendo fiel no rosário, porque faz o rosário de qualquer jeito, corrido. Por acaso você meditou aquele rosário? Porque é isso que chama a meditação. Então quando nós vamos fazer as pequenas coisas, que essas pequenas coisas que Deus nos dá, façamos com amor. Dizia São Francisco de Assis, faça o necessário, depois faça o possível, daqui a pouco você estará fazendo o impossível. Olha que lindo isso. Então começa fazendo o necessário, depois faça o possível, depois Deus te confiará o impossível. Então nós temos que ser fiel nas pequenas coisas de Deus. Olha, muitas vezes, quando eu comecei no ministério de pregação, a primeira coisa que muitos sofrem de tentação, nossa, eu vou pregar só para 2 pessoas, eu queria pregar para uma multidão, nossa, eu queria pregar para um grupo cheio de gente. Aí quando nós depara com 5 pessoas, 2 pessoas, e ainda desanimado, não dá nem vontade de pregar. Mas aí eu falei para Deus, olha Deus, seja 2 ou 1 ou 3, eu vou pregar como se estivesse pregando para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E vou tratar muito bem essa pessoa. E aí o que acontece? É isso que Deus quer cada um de nós fazemos. Então se Deus pede algo para você, faça esse pequeno detalhe. Olha, se é para dar um abraço em alguém, dê um abraço, mas dê um abraço de verdade, não dê um abraço de qualquer jeito. Hoje em dia a gente está dando a paz de Jesus, não está dando aquela paz de Jesus para sentir o cheiro, o perfume. Eu gosto daquela paz assim que até o perfume da pessoa fica em mim. Mas por que eu estou falando isso para você? Que antes de eu começar tá falando aqui para vocês, pregar, falando de Deus para as pessoas, eu comecei o quê? A acolhida. E aí o que acontece? Eu comecei na acolhida. E cada pessoa que chegava no meu grupo de oração, eu abraçava com muito amor. Por quê?
porque Deus me confiou essa pequena missão, mas eu fazia com amor, eu exercia isso com amor. Teve até uma pessoa que chegou assim: nossa, eu nunca fui tão acolhida assim, eu nunca fui acolhida dessa forma. Mas sabe por que eu exercia essa pequena coisa com amor, com fidelidade? Sabe por quê? Porque quando eu estava sem chão, perdido no mundo, pela bebida, pelas farras, quando eu fui convidado para um grupo de oração, uma pessoa deixou o ministério de música e foi me acolher. Eu fui abraçado por essa menina, ela era a esposa até do coordenador, e eu fui tão bem acolhido, que eu senti o amor de Jesus ali. Imagine se ela não fosse fiel nessas pequenas coisas que Deus dá. Então, se Deus te confia uma missão, seja fiel nessa missão, seja ela qual for, seja fiel, faça com amor, não faça de qualquer jeito. Se o padre te chamou para dar uma catequese, faça com amor, não faça de qualquer jeito. Se você está fazendo um serviço, não faça de qualquer jeito, faça com amor. Sabe por que eu falo isso para você? Porque a Sagrada Escritura ela vai falar que tudo que nós vamos fazer, a gente tem que fazer por causa de quem? Jesus Cristo. Porque olha, você pensa, ó, eu vi um testemunho que eu fiquei até admirado, que um padre falou, de uma mulher. Olha que lindo esse testemunho. A mulher, ela era garçonete, e ela exercia com tanto amor sua função de garçonete. Sabe o que ela fazia? Ela pegava o seu salário, o seu dinheiro, e comprava bombons. Olha, comprava bombom, chocolate, para que cada pessoa que ela fosse servir, ela desse um bombom. E ela pegava e fazia isso com muito amor. Pegava e dava um bombom. A pessoa, além de comer a refeição, ela ainda era satisfeita com um bombom, com chocolate, que todos nós gostamos, certo? Para você ver como ela recebia as pessoas. E ela foi fiel a essas pequenas coisas, como garçonete, no seu serviço, ganhando pouco, ganhando um salarinho muito baixo. Aí, o patrão dela estava assistindo tudo isso. Ele estava assistindo. E ela não fazia isso para aparecer diante do patrão. Ela fazia isso porque ela confiava que aquele serviço foi Deus que deu para ela. E ela exercia com muito amor essa função. O que aconteceu? O patrão colocou ela como gerente, para cuidar das coisas dele. Se um homem como esse foi capaz de ver a pequena coisa que aquela mulher exercia, imagine Deus com cada um de nós. Antes de nós pensar no grande, no maior, vamos ser fiel no pequeno, nas pequenas sementes. Isso é uma santidade, isso é um compromisso. Porque muitos de nós queremos, olha, como eu queria ser cantor. Tem gente que quer ser cantor, tem gente que quer ser intercessor, tem gente que quer ser pregador, tem gente que quer ser não sei o quê. Calma. Por que então ser fiel primeiro na pregação, que é chamado você primeiramente, ou ser fiel na intercessão, ou ser fiel na música? Não dá para pegar tudo, porque sempre uma dessas funções que você vai estar fazendo, vai fazer de qualquer jeito. Você acha que é isso que Deus quer que cada um de nós fazemos? Não. Deus não quer que eu e você faça as coisas dele de qualquer jeito. Se tem uma coisa que Deus abomina, se chama negligência. Fazer as coisas como se fosse como medíocre, que igual o irmão estava falando aqui. Fazendo as coisas de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Não é isso que Deus quer.
E eu levo tão a sério a pregação que eu fico 1 hora, 2 horas, 3 horas estudando, orando, lendo o livro, gasto tempo lendo o livro para conhecer a vida dos santos. Que se tem uma coisa que a gente precisa falar é da vida dos santos, e eu preciso aprender com eles. Eu gasto todo esse tempo, mas por quê? Porque eu tenho amor à minha missão. Eu tenho amor. Você pode ver minha Bíblia aqui. Eu estava falando pro irmão ali, ó. A minha Bíblia é toda rasgada aqui, toda perdida. Olha, tem que colocar até outra capa. Mas por quê? Porque eu gosto de andar para cima e para baixo com ela, usando ela toda hora. Por quê? Porque nós temos que ser fiel nas pequenas coisas, nessas pequenas sementes, para que Deus possa confiar muito mais. E se a gente for fiel no pouco, Deus vai confiar muito mais. A outra parte, Deus quer que a gente exercemos o bem. Nós precisamos aprender a fazer o bem. O que é fazer o bem, Gutier? Fazer o bem é você colocar à disposição da vontade do Senhor, praticar um amor, praticar uma caridade com o irmão. Muitas vezes a gente quer, vamos dizer, nós ficamos olhando para a vida do irmão, mas não tem coragem nenhuma de chegar no irmão, abraçar ele, acolher ele. Olha, e por que Deus chama a gente fazer o bem? Porque muitos casos que vai acontecer com cada um de nós, vai ter muitas pessoas fazendo mal para nós. De uma hora ou outra, uma pessoa vai fazer mal para nós. E a gente vamos pagar o mal com mal? Ou vamos pagar o bem com bem? Ou pagar o bem, ou pagar o mal com bem? Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, que a gente tem que praticar o bem, e quando uma pessoa fazer mal para você, você faça o bem. Outra coisa que o Espírito Santo está colocando no meu coração, que isso é um bem que Deus faz na nossa vida. Muitos de nós não querem aceitar a correção. Não aceita a correção. E eu entendo cada um aqui, porque a nossa natureza humana está sujeita a isso, a ser sempre soberba, sempre orgulhosa, de não querer aceitar a correção. Nós não aceitamos, mas o Espírito Santo, quando ele vem, ele nos ajuda a aceitar a correção. Porque todos nós estamos sujeitos a errar. Então, alguém vai fazer essa caridade comigo de fazer esse bem. E a gente precisa aceitar esse bem. Porque como diz Gálatas 6:9, não deixamos de fazer o bem. Não deixamos de fazer o bem. Aonde você estiver, faça o bem. Olha, quando eu comecei meu serviço como caixa, cada dinheiro aparecia lá para eu dar um golpe assim na pessoa, sabe? E eu falava, não, toma o seu dinheiro de volta. E é engraçado que toda vez que eu fazia esse bem, uma pessoa do meu lado fazia o mal, tirava o dinheiro do meu caixa. Porque às vezes eu dava uma distração, quando vai ver, ó, tirava. Mas eu aceitava tudo isso numa boa, porque eu sabia que Deus estava comigo, mas não pegava o dinheiro de ninguém. Porque olha, a gente precisa aprender a fazer esse bem. Por que Deus está nos chamando a atenção nesse sentido? Que para a gente ser cristão, ser um jovem sarado, nós temos que ser por completo. Não é só ser, só aqui. Nós temos que ser aonde Deus nos colocar. E nós precisamos fazer esse bem. Não queira
queira passar por cima do outro. Não queira. Espera a sua vez. É engraçado que tinha uma santa que ela falava assim, que preferia o último lugar, porque sabia que Deus ia colocar ela no lugar certo. E Deus mesmo usa de uma parábola falando isso: quando você for sentar, senta no último lugar, para que o dono da casa possa te convidar ao primeiro lugar. E é com cada um de nós. Então espera a sua vez. Não tenta ultrapassar o outro. Espera a sua vez. Se você vê que você está tendo esse sentimento de querer tomar o lugar do outro, não queira tomar o lugar do outro. Espera a sua vez. Deus vai te honrar. Então exerça o seu serviço com fidelidade. Exerça o seu chamado com fidelidade. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Porque nós queremos logo que chegar no lugar onde, olha, é um desejo, parece que nós não vê a hora de chegar nesse lugar. Mas Deus fala: menos, espera a sua vez, vai chegar a sua vez. Agora não queira passar por cima de ninguém. Por que o Senhor está falando isso? Para que quando você estiver no seu trabalho, faça com amor, faça com fidelidade, como eu estava falando. Olha, eu gosto de pegar um exemplo, São José. São José é espetacular de homem, nossa. São José, ele exercia o amor, ele exercia o trabalho dele com amor e com simplicidade. Eu até li um livro dele, falando da história dele. Tinha pessoas que até não queriam pagar para ele, ficava demorando para pagar para ele. Mas você acha que ele fazia de qualquer jeito? Ele continuava fazendo o serviço. Se aquela pessoa vai pagar ou não, isso aí ela vai ver com Deus. E aí tinha pessoas que não conseguiam pagar São José, segundo uma santa que São José revelou para ela. Não conseguia. E José ficava desesperado, fazia de qualquer jeito? Não, ele fazia com mais perfeição o serviço dele. E o que acontecia? Aquela pessoa ficava tão encantada com isso, que mesmo ela agindo dessa forma, ele continuou fazendo o serviço. E nada faltava para a família de Nazaré. Nada. Para você ver que até eles levaram desaforo. Até ele levaram muito desaforo. Mas por causa do quê? Da missão que ele estava exercendo. Eles faziam com fidelidade essa missão. Pense você, que o Espírito Santo está colocando aqui. Imagine um anjo chegando numa jovem, e essa jovem tem a missão de ser a mãe do Salvador. Olha que missão, que responsabilidade. Nossa, que coisa de muita responsabilidade. Mas ela, sendo jovem, não entendendo nada dos planos de Deus, ela falou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E por que eu estou falando isso? Porque Nossa Senhora, ela orou. Nossa Senhora era uma mulher de oração. E a oração dela fez com que o anjo, quando chegou nela, ela sendo uma mulher de oração, ela orava pela situação que estava acontecendo em Israel, o povo sendo oprimido pelos romanos. E ela era uma pessoa tão humilde em oração, que ela até falava assim: olha, eu quero servir a mãe do Senhor, sabendo ela que seria escolhida. Mas ela falava isso no templo: quando chegar a mãe do meu Senhor, eu vou servir muito bem ela. Ela falava isso, mas ela não sabia que ia ser escolhida. Para você ver a fidelidade nas pequenas coisas. Ela queria ser fiel à mãe do Senhor, nem sabendo que era ela que ia ser escolhida. Então, quando Deus chama a gente para uma missão, chama a gente para uma situação, vamos ser fiel nas pequenas coisas.
E aí, antes de a gente começar a entrar em oração, um pequeno testemunho de tanto que eu fazia esse trabalho calado, exercendo com amor, com fidelidade, e outra, muitas vezes criticado até por irmão, hein? Ah, você estuda demais, você está querendo ser o sabichão, você está querendo saber mais do que todo mundo. Não, eu estudo para ser uma pessoa melhor. E eu sempre falava isso para eles. Eu não estudo para querer me aparecer, eu estudo para querer ser uma pessoa melhor, porque aqui vai nos ensinar. Se tem uma coisa que eu e você, jovem, temos que entender, que a palavra de Deus é que nós devemos seguir, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então eu e você precisa ter uma intimidade com a palavra. O Senhor colocava muito forte isso no meu coração. Nós precisamos ter uma vida de oração com a palavra. Toda vez que eu entro na oração, eu entro com a palavra. E foi tão bonito que o irmão entrou com a palavra. Até eu estava falando pro irmão ali, né, que veio comigo: você tem a voz do padre Fábio de Mello, hein? Eu falei: o Fábio de Mello está aqui, né? Brincadeiras à parte, mas é isso. Então, Deus quer que a gente sejamos fiéis nas pequenas coisas. Então eu gostaria que você pudesse agora ficar de pé, para que nós possamos fazer o nosso momento de oração agora. E com seus olhos fechados, permita que Deus hoje, com seu Espírito Santo, possa tomar cada um aqui. Porque o Espírito Santo, se tem uma coisa que ele gosta, se tem uma coisa que o Espírito Santo adora, é que cada um de nós desejamos ele, que cada um de nós chamamos por ele, porque o que ele quer fazer é que ele quer possuir o nosso tempo, o tempo que é dele. Nós somos o templo do Senhor, e o Espírito Santo quer possuir cada um de nós hoje, nessa noite.